E atenção, fique atento. A qualquer momento você poderá receber a visita de um recenseador do IBGE. Começou ontem o censo 2022 para então fazer a atualização, né, dos cadastros, dos domicílios dos brasileiros. Ontem, inclusive, já vi alguns aqui na área central de União da Vitória, mas olha só, eles vão estar identificados. Colete, boné, um crachá com QR Code, inclusive, um crachá assim, bem grande, inclusive, na altura do peito, para que você possa comprovar a identificação. Esse QR Code você pode até na frente do recenseador, né, claro, com todo respeito, pegar o seu celular e ali então consultar aquele QR Code, vai aparecer todos os dados da pessoa. A gente vive nos dias atuais, é claro, com vários golpes, várias situações aí, tem que ficar, claro, esperto. Como sempre falo, golpistas, eles usam das mais diversas artimanhas e podem querer se aproveitar uma situação como essa, né? Mas o censo ele é verídico, tá? É feito pelo IBGE, então recepcione o recenseador ou a recenseadora, o profissional que estará ali fazendo coleta de perguntas, tá? Só em Santa Catarina, para você ter uma ideia, são 6.761 recenseadores do IBGE e a expectativa é de visitar quase 2,5 milhões de domicílios só em Santa Catarina, mas o censo ele é a nível nacional. Em Santa Catarina, o superintendente é o senhor Roberto Gomes. Ele fala sobre de que forma, então, os recenseadores estão vestindo, né, que você possa identificá-los, e também, né, sobre como será feito nessas questões de perguntas, quantas perguntas são e qual que é a importância desse censo para os dados do IBGE. Todos os recenseadores do IBGE vão estar devidamente uniformizados, portando um crachá, boné, uma bolsa com o logo do IBGE, um colete com as identificações do IBGE. Neste crachá, o morador vai poder identificar a matrícula, por exemplo, e o nome do recenseador. E vai ter também um 0800. Se o morador tiver dúvida, ele pode ligar para o 0800 72181 ou ainda entrar no nosso site, que é o respondendo.ibge.gov.br, e fornecer o nome, o RG ou a matrícula do recenseador. Por esses canais ele vai poder identificar e confirmar se aquela pessoa é de fato um recenseador do IBGE. O nosso crachá ainda vai ter um QR Code, que o morador apontando a câmera do celular para esse QR Code, ele também vai ser direcionado para um site onde ele vai digitar a matrícula, o nome ou o RG do recenseador e confirmar se ele de fato é um funcionário do IBGE. Bem, a coleta ela conta com 2 tipos de questionário. Um questionário que a gente chama questionário básico, ele tem 26 questões e é aplicado a aproximadamente 90% da população e leva em torno de 5 minutos para ser respondido, e outro questionário que a gente chama de questionário da amostra, que ele é aplicado a mais ou menos 10, 11% da população e ele tem 77 questões e ele leva em torno de 16 minutos para ser respondido. Caso o morador tenha alguma dificuldade ou não queira responder pessoalmente ao recenseador, ele vai poder fazer esse questionário pela internet. Esse ano nós temos 2 importantes mudanças. A primeira dela é que nós incluímos uma pergunta sobre o TEA, o transtorno do espectro autista. Então a gente vai perguntar se naquele domicílio algum morador foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista. Além disso, nós vamos captar todas as coordenadas geográficas de cada um dos domicílios. Isso vai ser importante para o caso de haver algum desastre, como esses que ocorreram em Minas Gerais ou no Rio de Janeiro, em que uma montanha desliza sobre uma determinada região, a gente vai ter o conhecimento exato de quais são as coordenadas geográficas de onde havia um determinado domicílio e quantas pessoas moravam ali. O censo é extremamente importante para que se conheça as características atuais de determinada população, de determinada localidade. Então, o censo é um verdadeiro retrato das características dos domicílios e da população que habita em determinado município. Isso, saber e ter esse conhecimento é fundamental para que se trace políticas públicas que sejam adequadas à realidade da população. Então, para saber quantas linhas de ônibus a gente precisa em determinado local, se precisa ter uma creche, uma escola pública de ensino médio ou
fundamental, ou ainda um lar de idosos, ou se está faltando hospital, ou se a gente precisa fazer uma política pública voltada para as mulheres, para as crianças, para os pretos e pardos. A gente precisa conhecer a realidade da população para que a política pública seja mais customizada, por assim dizer, mais adequada à realidade da população. E o censo faz isso. O censo atualiza o retrato, as características da população brasileira. Nós temos mais de 1.200 vagas espalhadas em 227 municípios. Quem tiver interesse em trabalhar conosco, pode se dirigir a um dos nossos 244 postos de coleta espalhados pelo estado, portando o seu documento de identificação e um comprovante de escolaridade. Os locais e os endereços estão dispostos no edital que foi publicado pelo IBGE e as inscrições vão até o dia 3 de agosto.